Na página 5, lá embaixo tem número 2, o plano de Deus para o corpo. E nós começamos de Efésios 1:3 até 3:21. Nós estamos falando sobre a posição do corpo. Na primeira parte, especialmente no capítulo 1 até no meio do capítulo 2, ele descreveu os membros desse corpo. E ele começou nos primeiros 14 versículos descrevendo a posição dos membros. Agora, eu gostaria que você olhasse na tabela, na página 5, lá embaixo, porque para entender a igreja, nós temos que entender o que Deus fez quando ele formou a igreja. Uma coisa muito importante, a igreja é diferente de Israel. A igreja não é simplesmente uma continuação do que Deus estava fazendo com o povo no Antigo Testamento. A igreja tem um caráter bem diferente do que Israel. Os dois são o povo de Deus, sim, mas há diferenças na entidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção em versículos 3 até 12, quanto que ele fala nós. Nota, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nota nosso Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Versículo 4, assim como nos escolheu nele. Versículo 5, nos predestinou. Versículo 7, no qual temos a redenção. É tudo na primeira pessoa plural. De repente, em versículo 13, ele fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Nota em versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele mudou, ele foi da primeira pessoa plural, da segunda pessoa plural. Isso é significante. E olha também capítulo 2, versículos 1 a 3, ele falou, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí olha como ele mudou aqui em versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos. Nota isso, eu creio que o que ele está querendo dizer aqui é de fazer uma diferença entre os judeus e os gentios aqui. Ele está querendo dizer que Deus pegou esses dois grupos e fez uma nova entidade. Agora, eu coloquei essa tabela na página 5 para falar que todo o caráter das coisas que ele falou aqui tem um aspecto dos judeus, as bênçãos que Deus deu para o povo dos judeus, mas essas bênçãos foram realizadas em Jesus Cristo. Por exemplo, em judeus são os abençoados. Em Gênesis 12, 1 e 3, fala que os judeus foram escolhidos para ser abençoados, para ser uma bênção. Agora, as bênçãos também foram passadas para as pessoas através de Jesus Cristo. Versículo 14 fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Deus prometeu que ia abençoar os judeus, mas quando os gentios creram também, essas bênçãos através de Jesus Cristo iam chegar nas pessoas, a bênção de Abraão. Você pode ver que em Deuteronômio 7:6 ele fala que os judeus foram o povo escolhido. A Bíblia fala, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Eu gosto do resto desse trecho, porque ele fala, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Nota isso, ele escolheu eles não porque eles mereceram, não porque eles eram melhores. Número 2 na tabela, nos cristãos, é o povo escolhido. Olha o que ele falou dos cristãos aqui, em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, na tabela embaixo dos judeus, número 3, ele descreveu eles como filhos. Isaías 63, versículo 16, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor, e teu nome desde a antiguidade.
Agora, os cristãos também são chamados filhos. Em 1 João 3,1 fala: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Porque essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então nós somos filhos também, e essa bênção veio sobre os gentios através de Jesus Cristo. Outra bênção que veio para os judeus é número 4. Eles são os redimidos. 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, ao que amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:8 fala: Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou ou redimiu da casa de servidão ou escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então ele descreveu com a redenção, o resgate que Deus fez com Israel, tirando eles da escravidão do Egito. Também os cristãos têm uma redenção. Número 4, fala de Romanos 3:24. Ele falou: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ele nos redimiu da escravidão de pecado. Os judeus tiveram o privilégio de perdão. Salmo 78:38 fala: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Também os cristãos têm esse bênção de perdão. 1 João 2:12, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Os judeus tiveram uma bênção de ser a herança especial de Deus. 33:12 fala: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Então os judeus são uma herança e receberão uma herança. Também, número 5, os cristãos têm esse aspecto de ser a propriedade de Deus. Em 1 Pedro 2:9, que já lemos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Número 7, os que receberam a revelação, os judeus tiveram esse bênção de receber a palavra de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, tem coisas que não vamos saber. A Bíblia não tem tudo, tem coisas encobertas, mas nós temos essa revelação e os judeus tiveram o privilégio de ter isso. Também os cristãos foram iluminados. Essa é uma bênção que vem através de Jesus Cristo. Colossenses 1:27 fala: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele iluminou a gente para ver isso. Os judeus são os que receberão uma herança. Deuteronômio 4:20 fala: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe seja povo de herança, como hoje se vê. Então Deus tem uma herança para eles, eles receberão uma herança. Mas também os santos em Cristo Jesus vão receber uma herança também. Colossenses 1:12 fala: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, que nós vamos receber uma herança e já recebemos uma herança. Então eu queria que você veja que Efésios 1:13-14, ele falou: nós judeus estamos um povo abençoados, mas daí ele falou: depois de crer em Jesus Cristo, vocês gentios também vão receber as bênçãos também em Cristo Jesus. Agora, o que isso é? Isso não está falando que Israel e a igreja são a mesma coisa. Não simplesmente Israel falhou e as promessas e as bênçãos de Israel são todos passados para a igreja. Mas há bênçãos especiais para a igreja. Também eu queria chamar a sua atenção da tabela em cima da página 6. Esse é um resumo de capítulo 1, versículos 3-14. Nota que você pode dividir esse trecho em 3 partes. Cada parte terminou com o louvor da sua glória, o louvor da sua graça.
Mas em 3 até 6 ele falou do Pai, 7 a 12 ele falou do Filho e 13 a 14 ele falou do Espírito Santo. Agora, o que o Pai fez? Na eternidade passada, ele nos escolheu, ele nos elegeu pela presciência de Deus, sabendo e determinando o que ia acontecer, ele nos escolheu. O Filho, ele nos justificou. Através dele nós temos a redenção, a reconciliação e o perdão dos nossos pecados. Temos agora, o tempo presente, nós temos recebido uma herança através disso. E em 13 e 14, o Espírito Santo, a bênção que recebemos, a glorificação. O Espírito Santo é um selo, penhor, uma garantia do futuro glorificação em Cristo Jesus, mas também trazendo bênçãos e privilégios hoje. O motivo que o Pai nos elegeu pelo seu amor e pela sua vontade. O Filho, ele nos redimiu pela sua graça e pela sua vontade, e não tem paralelo disso com o Espírito Santo. O que é o resultado disso? Nós fomos santificados, ele falou que nós vamos ser santos e irrepreensíveis, nós somos adotados como filhos. Tudo é resumido em Cristo, que esse é o resultado de Jesus nos redimindo, que toda a história de humanidade é focalizada nele, e também o Espírito Santo, porque ele nos selou para ser o resgate da sua propriedade. Ele vai resgatar a gente dessa terra, comprando a gente de volta. A base de tudo isso, em cada um, a ênfase aqui é em Cristo. E tudo é não para nosso benefício, mas para louvor da sua glória. Então, esse é o resumo dessas primeiras partes aqui. Eu vou separar isto primeiramente, mas eu queria que você veja o resumo desses trechos aqui, porque tem muitas ideias paralelas aqui. Se você só lê versículos 3 até 14, você não vai pegar o ponto principal. Você tem que entender o que é o ponto principal que ele está falando. Ele está falando de como o Pai e o Filho, o Espírito Santo trabalhavam nas nossas vidas, como nós, gentios, eram separados dessas bênçãos, mas através de Jesus Cristo nós fomos incluídos e tem bênçãos especiais para nós que fazemos parte do seu corpo.